graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A minha alegria está em Jesus. Meus irmãos, esse é um convite oficial do Ministério Pescadores de Homens a todos os cristãos que querem se envolver com a obra missionária, com a obra de Jesus Cristo. Então eu quero, antes de tudo, dar algumas razões para esse envolvimento antes de formular o convite. Então vamos ler algumas porções da Palavra de Deus, da Santa Escritura, que é de onde parte todas as nossas obrigações espirituais. Quero começar, irmãos, pedindo a paciência que vem do alto, para que possamos nos alimentar desta palavra. Para muitas pessoas que ainda não conseguiram vislumbrar a obrigação de servir a Jesus, como um privilégio de servir a Deus, nós vamos trazer aqui à baila algumas partes das porções da glória de Deus, provinda da sua palavra. Então vamos começar aqui com o evangelista Mateus, que no primeiro evangelho, no Novo Testamento, ele diz assim, capítulo 28, versículo 18 até o 20. Então, aqui trata da grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes aos discípulos, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O evangelista Marcos, no último capítulo também do seu evangelho, do evangelho de Jesus, ele diz assim no capítulo 16, versículo 15: e disse-lhes aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus por isso. Em Atos dos Apóstolos, livro escrito por Lucas, o médico Lucas, aqui no capítulo 1 de Atos, no versículo 8, nós aprendemos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. O mesmo Ato dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 20, Ato dos Apóstolos, versículo 42, 5:42, diz assim: e todos os dias os apóstolos no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. E o mesmo Ato dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 20, diz assim: jamais deixando os apóstolos de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Romanos 10, carta de Paulo aos Romanos, diz assim no capítulo 10, no versículo 14 e seguintes, ele diz assim, primeiro no capítulo 13, porque todo aquele que invocar o nome de Jesus, do Senhor, será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo escreve o seguinte:
Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. E 1 Coríntios 15, 1,4, para encerrar, 1 Coríntios 15, 1,4, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei, porque também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, irmãos, assim eu enumerei pelo menos 8 razões bíblicas para nós nos envolvermos com a obra de Cristo, ou seja, a pregação do Evangelho. Vimos lá em Mateus, na grande comissão, Jesus nos comissionou a fazê-lo. Vimos também em Marcos, na ordem para a evangelização. E vimos também nas cartas de Paulo, Romanos e Coríntios, além de, em Atos dos Apóstolos, também a nossa obrigação de sairmos para pregar o Evangelho. Todos nós temos consciência de que Deus não precisa de nós, mas Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor ágape, Ele nos fez copartícipes da sua glória na terra, ou seja, nos incumbiu de levar a palavra da salvação. E aí eu quero entrar, irmãos, na questão específica do ministério. Este ministério chamado Pescadores de Homens, que tem sua base, as suas razões, nesses capítulos, nesses versículos que foram citados na Escritura Sagrada. E também numa passagem em Mateus, quando Jesus convocou, ele não convidou, ele convocou Pedro e Tiago e chamou-os e disse a eles que eles não seriam mais pescadores, mas sim pescadores de homens. E aqui eu faço uma analogia sobre essa palavra pescadores. E aí uma visão pelo Espírito Santo eu posso decliná-la. É que nós somos todos pecadores. Não há um que não tenha pecado, não há um que não careça da glória de Deus, diz a Escritura Sagrada. Mas vamos ver aqui uma questão bem simbólica. Pecadores, podemos deixar de sê-lo apenas acrescentando na palavra, aqui na questão de terminologia, um S, de pecadores para pescadores. Aleluia, Senhor, por isso. E esse S não é um S de suficiência do homem. Não é o homem que se arvora de dizer que é o salvador da pátria, o salvador das almas. Mas na realidade, o S vem da salvação por Jesus. Então, acrescentando esse S, ou seja, quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo, e aí nós nos vimos com o privilégio e com a boa obrigação de pregar o Evangelho para aquelas almas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir sobre a salvação, de ouvir sobre Jesus. E ministério, veja bem, ministério geralmente nós pensamos, quando pensamos em ministério, pensamos assim um ministério com um M maiúsculo. Aí é um ministério, vamos dizer assim, em que há uma localização. Por exemplo, um ministério institucional, o Ministério da Justiça, por exemplo. O Ministério da Justiça, que seria um local e ali uma instituição e ali um local físico em que as pessoas se acumulam e exercem suas atividades. Mas na realidade o ministério de Jesus é um ministério de humildade, é um ministério de, vamos dizer assim, de M minúsculo, que significa o ministério não um local, não uma empresa, não algo com CNPJ, mas sim um exercício da missão nos dada por Jesus. Esse é o ministério.
O Ministério Pescadores de Homens não é uma instituição, não é um local físico, não é algo feito como uma empresa humana, para uma empresa gospel, para pregar o Evangelho. Muito pelo contrário, nós somos pessoas convertidas que amamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro e que nos faz, então, cumprir a missão de pregar o Evangelho até a segunda vinda dele. Vem, Maranata, Senhor Jesus. E aí, irmãos, nós temos aqui um convite para você que é cristão, que você não sabe o que fazer mais além de ir para o culto, além de ir para a igreja, que é importante porque na própria Escritura diz assim: congregai-vos. Congregai-vos sempre, nós devemos congregar-se, mas nós precisamos também ir além, nós precisamos fazer o que Jesus nos manda. Então o convite é para você. Se você não venha buscar dom, porque é a obrigação de todo cristão pregar o Evangelho, então você, uma vez por mês, se sentir tocado por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, e todo cristão deve senti-lo, então deve comparecer, se quiser, ao nosso ministério, quer dizer, o ministério de Jesus, ou fazê-lo através das suas congregações, através de outros grupos que realmente façam com amor, com fidelidade ao Evangelho Santo. Nós nos reunimos apenas uma vez por mês, no último sábado de cada mês, das 14h30 às 18 horas. Nesse dia nós nos dedicamos, doamos o nosso tempo com alegria, sentindo o privilégio de servir a Jesus. E esse é o convite que eu faço ao irmão. Vocês querem entrar em contato com o ministério? Faça através da página do Facebook. Lá você vai encontrar, na página Ministério Pescadores de Homens, você pode escrever lá. Você também pode saber sobre o Ministério Pescadores de Homens através do meu blog. Você pode ir lá no meu blog, Valfredo Rodrigues Neto, Valfredo Rodrigues com Z no fim, Rodrigues Neto. E lá você pode encontrar um texto que fala, afinal, o que é o Ministério Pescadores de Homens. E tudo isso que nós fazemos é para a honra, e somente para a honra e glória de Deus Todo-Poderoso, Deus bondoso, que nos fez luz, que nos fez sal, que nos fez embaixadores, que nos fez imitadores de Cristo, aleluia, Senhor, por isso, e que nos fez exalar o aroma de Jesus. Então o convite é esse, irmãos. Todos vocês que amam Jesus, que são convertidos, que já se arrependeram, que já se confessaram Jesus como Senhor e Salvador, e querem se dedicar à obra até a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, nós estamos dispostos a acolhê-los, sejam todos bem-vindos, e assim agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia.